Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, continuamos falando sobre a providência de Deus. No nosso último programa, nós falamos um pouco mais sobre a providência e as causas segundas. Vimos como Deus, embora seja soberano nos seus desígnios, ele se serve da colaboração das criaturas para a realização desses mesmos desígnios. Vimos que isso não é sinal de fraqueza, mas de grandeza e da bondade do Criador, que concede às criaturas não apenas existirem, mas também a dignidade de agirem elas mesmas. Vimos como as criaturas inanimadas, o universo, o Sol que causa os movimentos da Terra, a Terra e o Sol que causam o movimento da Lua, agem segundo uma lei determinada. Os animais já têm um certo grau de liberdade, mas normalmente os animais agem por instinto. E os seres humanos, estes sim, nós somos chamados a participar livremente da divina providência. Isso foi o que nos ensinou o parágrafo número 307. Deus nos confia responsabilidades. Responsabilidade, a capacidade de dar respostas. Deus nos concede a graça de sermos causas inteligentes e livres para completar a obra da criação, aperfeiçoando então a harmonia da criação e trabalhando para o próprio bem e para o bem dos próximos. Vimos como muitas vezes, parágrafo 307, como muitas vezes nós somos cooperadores inconscientes da vontade divina, mas nós podemos entrar deliberadamente, voluntariamente, no plano divino, pelas nossas ações, pelas nossas orações e mesmo pelos nossos sofrimentos, e assim nos tornar plenamente cooperadores de Deus e do seu reino. E aí nós chegamos ao parágrafo número 308. Eis uma verdade inseparável da fé em Deus Criador. Deus age em todo agir de suas criaturas. Aqui está realmente algo que exige de nós a fé. Como é possível que Deus continua no controle? Deus, através do seu Espírito, é tão suave que ele respeita a nossa liberdade e, ao mesmo tempo, ele nos faz realizar o seu projeto. Ele é a causa primeira, que age nas causas segundas e por meio delas. E aí o nosso catecismo cita um texto famoso e conhecido da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Na verdade, é Deus que produz em vós tanto o querer quanto o executar conforme o seu agrado. Agora, será que isso diminui a nossa dignidade como criaturas? Não, não diminui, mas realça. Porque nós fomos tirados do nada pelo poder, pela sabedoria e pela bondade de Deus. E nada podemos fazer separados da nossa origem, porque sem a criatura, sem o Criador, melhor dizendo, a criatura se esvai. Menos ainda podemos atingir o nosso fim último sem a ajuda da sua graça. Nós que somos pessoas livres. E aí nós chegamos ao parágrafo 309, que vai retomar um tema sobre o qual nós já pudemos falar algumas vezes. Agora o catecismo o aborda de maneira mais direta a providência e o escândalo do mal. Se Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do mundo, ordenado e bom, cuida de todas as suas criaturas, por que então existe o mal? Essa pergunta certamente
assola a mente de todos nós, cedo ou tarde, e particularmente das pessoas que têm que atravessar momentos de grande perda, de grandes perdas, de grandes dores. Essa é uma pergunta tão premente quanto inevitável. É uma pergunta dolorosa, misteriosa, para a qual o próprio catecismo reconhece que não existe uma resposta rápida. O conjunto da fé cristã constitui a resposta a essa pergunta. Nos fala sobre a bondade da criação, o conjunto da fé cristã nos fala do drama do pecado, fala do amor paciente de Deus que se antecipa ao ser humano pelas suas alianças. É Deus que vem ao encontro dos seres humanos, é Deus que oferece a sua aliança. Nos fala da vinda de Deus ao ser humano pela encarnação redentora de seu Filho. É Ele que toma a iniciativa de nos enviar o Espírito Santo. É Ele que cria e ordena a sua igreja pela força dos sacramentos, pelo chamado a uma vida feliz, a qual as criaturas livres, ou seja, nós, seres humanos, somos convidados antecipadamente a acolher, a aceitar, mas da qual nós podemos, por um terrível mistério, abrir mão também antecipadamente. Eu me lembro que quando estava em Roma, um colega fez a sua tese sobre o mistério de Judas. Como é que é possível alguém que foi formado pessoalmente pela palavra da vida, conviveu 3 anos com o próprio Cristo e no final das contas não entendeu nada e entrega o Mestre? Mas se nós formos prestar atenção, Judas não é muito diferente, por exemplo, de Pedro, que negou Jesus não apenas uma vez, mas 3 vezes. E na verdade, depois da condenação de Jesus, com exceção do discípulo amado, todos os outros fugiram. Ficaram com Maria apenas o discípulo amado e algumas santas mulheres. Sempre as santas mulheres ali a segurarem as pontas, né? De fato, existe esse mistério tão terrível. Deus não arromba portas, eis que estou à porta e bato, se ela se abrir, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará com ele, comigo. Se nós não quisermos, Deus não vai habitar em nós. Nós podemos contristar o Espírito Santo, nós podemos expulsar o Espírito Santo de Deus. Então não há nenhum elemento da mensagem cristã que não seja, de alguma maneira, uma tentativa de resposta ao problema do mal. Mas é o conjunto da nossa fé que nos dá esse caminho e o sentido para a nossa própria existência. O nosso catecismo insiste, parágrafo 310, mas por que Deus não criou um mundo tão perfeito que nele não possa existir mal algum? Na verdade, Deus conta com a nossa liberdade, conta com a nossa colaboração. É o que Santo Agostinho já dizia: Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Repito, essa é a nossa grandeza, essa é a nossa miséria. Nós temos o nosso destino em nossas mãos. Tudo vai depender das nossas escolhas. E as nossas escolhas podem machucar muita gente, além de nós mesmos. Por isso é que eu digo, é sempre um conjunto de perguntas e de acenos de soluções. Que o Espírito de Deus abra nossa mente e nosso coração para perseverarmos até o fim. Amém.